Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre Batman, o Jardineiro, que, mano, é tipo um quadrinho que eu não recomendo pra você. Eu vou contar a história desse quadrinho, como que eu tenho esse quadrinho aqui. E lembrando que todos os dias tem 2 vídeos aqui no canal, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Se inscreveu agora, todos os dias aqui no canal tem 2 vídeos. Bom, esse quadrinho aqui do Scott Snyder e do Greg Capullo, que é da fase do Scott Snyder do Batman, que tem a tão famosa Corte das Corujas, né, que eu gosto bastante. Só que é uma fase que tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. Tipo, esse quadrinho eu detesto. Tipo, quando eu peguei esse quadrinho, eu não comprei, né? Depois, quando eu peguei ele e eu li, na expectativa do tipo assim, pô, encadernado, bonito. Eu gosto da fase do Greg Capullo até algumas coisas. Eu tenho a fase dele aqui encadernada e tal, tipo... E eu pensei assim, pô, isso aqui deve ser legal, né? Batman Jardineiro e tal, enfim. E eu não vi nenhum review desse quadrinho antes de pegar ele. Como que eu peguei ele? Eu fiz uma viagem internacional, acho que de 2018 para 2019. E aí quando eu voltei pro Brasil, depois de um tempo, tinha um e-mail na minha caixa de e-mail lá, falando da companhia aérea, falando assim, pô, agora você conseguiu pontos de não sei o que, você pode trocar por produtos, essas coisas. Aí eu falei, putz, tipo, que produto que eu vou trocar? Eu entrei no site lá, comecei a fuçar as lojas que estavam ali junto em parceria, essas coisas todas. Não sei se é milha ou se é pontos acumulativos de alguma coisa, enfim. E aí, mano, tinha lá alguns livros e nenhum livro me interessou e tal. E aí apareceu isso aqui. Tinha só esse quadrinho do Batman, de acordo com os pontos que eu tinha lá, que eu podia pegar de acordo com a viagem que eu fiz. Aí esse quadrinho aqui me saiu de graça. Na época tava R$70, se eu não me engano. Tipo, se eu não me engano, ele deve ter umas 300 páginas, por aí. E aí, eu li. A escrita desse quadrinho, ela é muito, sei lá, ela é muito pobre, assim, tá ligado? Então, quando você lê, tipo, tem momentos aqui do quadrinho que, tipo, você fica meio, tipo, nossa, isso aqui é o clichê do clichê do clichê. O problema não é ser clichê. O clichê ainda pode ser legal, né? O problema é você ter, tipo, um quadrinho que, tipo, é uma história extremamente fraca e tem um vilão horroroso que é o Jardineiro. Mano, tipo, o Batman tem uma galeria de vilão tão da hora e é umas paradas meio... Tipo, até meio que a galera às vezes tenta trazer novos, tipo, vilões e tal. Beleza, é legal, mas... Cara, o Jardineiro é um vilão horroroso, velho. Tipo, e ele é muito ruim, assim, tipo... Sabe aquele vilão extremamente genérico, assim, que você pensa, pô... eu não quero mais esse personagem no universo do Batman e tal. E aí você tem aqui essa história que o Batman tá, tipo... Ele se apaixonou por uma mulher, o Bruce Wayne e tal, tá vivendo, né, esse lance. Ele, tipo, ele tem todo um lance de uma... Que ele tá fazendo um projeto social com ela e tal. E aí tem aquele clichêzão da volta do personagem. Ah, o Gotham precisa dele de novo. Aí ele volta tal, descobre que tem um vilão, que é o Jardineiro, tem a polícia agindo, tem robôs na rua, como se fossem... Eu não lembro se é tipo milícia, sabe? É uma coisa do tipo... É tudo muito, muito, muito ruim. E assim, a fase do Scott Snyder, tipo, ele tem, por exemplo, antes dessa fase dele, ele tem o Espelho Sombrio, né? Que é o Dark Mirror. E é um quadrinho muito da hora do Batman. A Corte das Corujas e a Noite das Corujas também são 2 grandes quadrinhos, na minha opinião. Ela tem uma grife muito grande, né? Acho que por conta... Não sei, velho. Porque, assim... a Corte das Corujas é um negócio muito legal. Tem o lance do labirinto lá, tem o Garra. Tem várias coisas legais. Tem a Bat-Família ali junto com o Batman. Mas eu não considero um puta quadrinho espetacular. É um quadrinho muito bom, sabe? E o Jardineiro, como ele tá nessa fase do Scott Snyder, cara, você vê que, tipo... Ele fez coisas boas e aí relaxou, sabe? Então tem um quadrinho que é o fim do jogo, né? Do Batman... Tem o Coringa também e tal. Que é um quadrinho que eu até gosto e tal. Mas, por exemplo, eu tava vendo aqui na minha coleção qual quadrinho que seria um quadrinho ruim pra me falar aqui no canal. E porque assim, eu tava limpando ali os quadrinhos e tal. E eu lembrei desse quadrinho, que eu nem lembrava, mas ele tava lá. E eu falei, cara, se pá que esse quadrinho aqui é o pior quadrinho da minha coleção. E aí eu fiquei pensando, pô, será que não tem outro? Será que não tem outro? Fiquei olhando. E pensando e lembrando das histórias. Eu tenho a fase do Capuz Vermelho Foragido, que é muito ruim, do Renascimento. Tem Capuz Vermelho e os Foragidos, que é legal. Tem o Bizarro, Artemis, enfim. Daí tem o Capuz Vermelho Foragido, que é só o Jason Todd como Capuz Vermelho, que é bem ruim, tá ligado? Tipo, é muito ruim. Volta depois o Bizarro e Artemis, mas é muito ruim. E eu fiquei pensando, será que é pior do que o Jardineiro? Eu falei, não é pior. E eu tenho também o Batman Silêncio, que tem muita gente que odeia esse quadrinho, né? Do fundo do coração aí,
que, sei lá, eu acho que é um quadrinho indiferente, tá ligado? Eu acho que ele é um quadrinho que no máximo ele pode ser uma história ok pra algumas pessoas. Tem uma animação, a animação é legal, por exemplo, né, tal, tem cenas do quadrinho da animação, fizeram algumas adaptações, mas eu acho que assim, o Batman Jardineiro, se você vê esse quadrinho, a não ser que você tenha a fase do Greg Capullo aí junto com o Scott Snyder e queira completá-la, e vai ter que ter esse quadrinho uma hora, se quiser completar a fase inteira e tal, não recomendo você comprar Batman Jardineiro, porque é um quadrinho extremamente esquecível. Você vai ler, do momento que você terminar de ler, você vai esquecer do quadrinho. Você vai falar, putz, beleza, terminei. Chegou, tipo, antes da metade eu já queria acabar logo, porque eu tava desesperado, porque eu tava achando horroroso, tá ligado? Esse é o nível do quadrinho que eu tenho aqui em mãos. E tem, putz, é legal que assim, é triste, né, na verdade, porque tipo, a arte do Greg Capullo é muito bonita, velho. Eu gosto bastante, eu acho que ele é um grande desenhista. A história é muito ruim, o texto da história é muito ruim. E, tipo, não leva a nada, tá ligado? Não é que não leva a nada. Leva para uns lugares que você fala assim, mano, não vai por aí. Tipo, isso é chato, tá ligado? Mas é uma história, assim, de, tipo... Se eu não me engano, é um dos últimos encadernados da fase, se eu não estiver enganado. Então você tem, por exemplo, esse quadrinho meio que como se ele tivesse feito por tabela, assim, sabe? Tipo... feito de qualquer jeito. Então eu tava pensando aqui na minha coleção que talvez esse seja realmente o pior quadrinho que eu tenho aqui na minha coleção. Não só do Batman, o pior quadrinho que eu tenho, tá ligado? Porque eu tenho quadrinhos ruins, né? Porque assim, quando você coleciona, você vai, por exemplo, se policiando e vai, tipo... Como é que fala? Vai selecionando o que você quer ter. Porque quadrinho hoje em dia não é tão barato, então você pensa assim, pô, vai lançar a fase do Mark Waid do Flash. Vai ter lá o Flash do Wally West. Cara, uma fase da hora, talvez uma das melhores do Flash. Então eu vou comprar, vale a pena comprar. Fase do Superman do John Barney, super vale a pena, uma das melhores fases do Superman. Eu compro. Aí você vê, tipo assim, pô, Scott Snyder, tem coisas legais, tem coisas ruins. Aí você fica meio assim, tá ligado? Eu não gosto, por exemplo, quando o Geoff Johns escreve o Batman. Eu acho que, putz, assim, é engraçado porque ele escreve bem o Superman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Aquaman, ele escreve bem, muito bem o Lanterna Verde. E o mais fácil, ele escreve mal, que é o Batman. Isso é muito maluco, né? O Batman é o cara mais... o personagem mais fácil de trabalhar da DC, ele escreve muito mal. Então, pra mim, assim, o Batman Jardineiro, eu não consigo mais falar desse quadrinho, da história, nem lembro ó, direito. Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra falar do pior quadrinho que eu tenho aqui na minha coleção. Deixa aí embaixo nos comentários o pior quadrinho da sua coleção. Aquela história que você fala assim, nossa senhora, se eu pudesse, sei lá, trocar isso aqui por uma caixa de cerveja. Cara, isso aqui eu não sei se eu trocaria, porque assim, ele é um encadernado bonito, pra deixar na estante, assim, pra falar que... Tipo, como eu completei a fase, tem isso aqui, tá ligado? Então, na fase do Scott Snyder, assim, lado a lado, os quadrinhos... fica bonito. Então, tipo, eu sou lombadeiro, né? Já falei aqui e não tenho vergonha de falar. Tem gente que tem vergonha de falar que é lombadeiro. Eu sou lombadeiro, tá ligado? Então, quando você vê isso aqui junto da coleção, você fala, pô, bonito, ficou legal, tal. Mesmo que seja uma merda a história. Mas não recomendo Batman Jardineiro. Deixa aí embaixo nos comentários o quadrinho ruim da sua coleção. O pior. Duvido você conseguir, pelo menos, os top 3 piores quadrinhos que você tem na sua coleção. Porque tem uma galera que coleciona e tem mais quadrinhos, assim, muitos quadrinhos, e sempre, às vezes, encontra umas coisas ruins ali. Eu tenho algumas coisas aqui do Wolverine que pode ser ruim também, que eu lembro que, tipo, é meio esquecível, mas eu acho que não é nesse nível aqui do Jardineiro, que eu acho uma história fraquíssima. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.